E o presidente Lula se reúne na manhã de hoje com 38 ministros e seu governo na primeira reunião ministerial ampla de 2024. O encontro está marcado para ocorrer no Palácio do Planalto. A reunião foi convocada em meio à divulgação de pesquisas de avaliação do terceiro mandato de Lula que apontaram queda na aprovação do petista. Levantamento da Quest indicou que o governo de Lula é avaliado negativamente por 34% dos entrevistados. Em dezembro, o índice era de 29%. A avaliação positiva registrada pela pesquisa em fevereiro oscilou dentro da margem de erro, 2,2 pontos para mais ou para menos, e saiu de 36% para 35%. Divulgada pelo IPEC, a pesquisa, uma pesquisa também apontou queda na análise positiva do petista. 33% dos entrevistados avaliaram no início de março que o governo de Lula era ótimo ou bom. Em dezembro eram 38%. A queda superou a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. A reunião ministerial deverá abordar estratégias para reduzir a desaprovação do petista. A avaliação entre os assessores do presidente é de que Lula tem errado a não fazer acenos a eleitores de centro e conservadores. Declarações a respeito da guerra em Gaza, das eleições venezuelanas e na área de segurança são apontadas como fatores para a queda de popularidade. Esses conselheiros do presidente Lula que estão identificando isso estão certos, ou Darô? Você entende que esses são os motivos da queda da aprovação do presidente? Elias, hoje é a primeira reunião ministerial de Lula do ano, certo? Essa reunião vai ocorrer às 9 da manhã e eu vejo que sim, por que eles estão certos? Que eles estão mostrando, presidente, você está agindo errado. Então, e nós vimos que ao longo do período, Lula falou muita bobagem, falou questões internacionais, querendo dar pitaco em algo que ele não tinha conhecimento, e isso reflete também dentro do seu mandato, como mandatário da nação, como presidente da República. Eu vejo que o que é o principal ponto dele? Esses programas populares que ele faz, que isso gera a popularidade dele, e tá vendo, com a queda da popularidade, ele tentar acertar. E eu penso que o presidente da República, ele deve investir altamente agora nas redes sociais para ter um novo panorama e a sua popularidade não cair. Também cabe ressaltar que Lula, ele não está tendo uma conversa dentro do Congresso Nacional a seu favor, a favor do mandato. Tanto é bem verdade que algumas pautas foram derrubadas pelo Congresso Nacional, que não é o mesmo Congresso que Lula teve no Lula 1 e Lula 2. Fleury, reunião ministerial é lugar de discutir popularidade? Sim, a queda na popularidade é um reflexo da má atuação do governo e do presidente. A pesquisa, ela faz uma avaliação da atuação do presidente e da atuação do governo. Então, as duas, porque pode acontecer do presidente estar mal, mas o governo está bem. A população percebe isso. Estamos bem, a economia está bem, eu estou bem empregado, estou ganhando bem, está gerando muito emprego, então o país está indo bem, o governo está governando bem, mas o presidente tem uma atuação ruim. No discurso, na fala, nas propostas, coisa toda. Então pode acontecer isso, mas na atual conjuntura, tanto o governo quanto o presidente da República estão mal avaliados. E tem alguns segmentos bem específicos, como o eleitorado jovem, onde Lula perdeu muitos pontos junto ao eleitorado jovem. Hoje 50% dos jovens pesquisados desaprovam o governo e desaprovam o presidente. E também entre os evangélicos. 62% dos evangélicos aprovam o governo Lula. Por quê? Por causa do discurso. O discurso deixou um discurso aprovando pautas que entram em conflito com o que pensam esses segmentos. Então, assim, as propostas que estou vendo sendo discutidas são propostas bastante complexas. Precisamos aprovar a reforma tributária, desoneração fiscal. São coisas que a população não sente no seu dia a dia. E são coisas muito complexas que nós, economistas, estudamos e tal, e tentamos explicar à população, mas é muito complicado. E isso não chega no dia a dia do cidadão. Falta o governo
um discurso, uma ação que mostra à população que é um governo diferente. E, na verdade, o governo está repetindo tudo que ele fez em outras gestões passadas. Então, falta um discurso. Se o governo resolvesse diminuir salários astronômicos que estão pagos lá em Brasília, se o governo resolvesse diminuir a mordomia, reduzir o número de ministérios, deixar de encaminhar pautas polêmicas para o Congresso Nacional, e o presidente moderasse a língua, quer dizer, mostrar que é um governo diferenciado, que é um governo que está pensando não em si e nos companheiros, mas pensando na população. É aquela história da mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E esse governo, em momento nenhum, parece que é honesto. Então, esse tipo de comportamento que o presidente capitaliza para ele, inclusive, né, com as demonstrações de esbanjamento. O governo passou quase 2 anos, já 1 ano e tanto de governo, preocupado com o quê? Com o Brasil ou com os países do mundo? Elias, com quem que ele estava preocupado? O presidente só esteve viajando o tempo inteiro, preocupado com a África, preocupado com a Ucrânia, preocupado com não sei quem, com a Rússia, com a Venezuela, tirando foto com esses ditadores todos, né? Enquanto aqui nós estamos com um problema gravíssimo de segurança pública, não consegue resolver o problema de 2 caras que fugiram da prisão de lá de Mossoró. Os caras estão dando um baile em 600 policiais que estão lá com tudo quanto é tipo de equipamento para achar os caras, e ninguém acha. 2 caras fugiram, sumiram no mundo, caíram na braquiara, como diz aqui em Goiás. E o ministro, não, estamos trabalhando, estamos tentando. Aí foram lá prender 3, 4 pés de chinelo que ajudaram os caras. E os bandidão mesmo estão aí. Então, essa sensação de insegurança que passa para a população, isso implica na avaliação. Você vai lá na pesquisa e mostra o que é que o povo está pensando. A pesquisa mostra, dá o caminho certo. Mas o governo não está preocupado em outras questões. Então, o presidente está preocupado em resolver, levar a paz para o... Ok, você pode até participar dessas discussões, mas isso não é a prioridade. A prioridade do cara eleito presidente do Brasil são os brasileiros. Enquanto ele não demonstrar isso e tiver uma certa dose de humildade para descer do salto alto, ele vai continuar em queda na sua popularidade.